Olá, tudo bem? Você vai ver a seguir como funciona o projeto Yoga nas escolas, que trabalha as virtudes através da prática do yoga com crianças de escolas públicas do Distrito Federal. A iniciativa é do Movimento Pedagogia das Virtudes, que é coordenado pela União Planetária em parceria com mais de 50 instituições. No 38º Seminário do Movimento Pedagogia das Virtudes, os voluntários do projeto Yoga nas escolas falam sobre os benefícios da yoga, qual o impacto dessa prática na formação das crianças e os primeiros resultados obtidos na Escola Classe da 315 Sul, em Brasília. Acompanhem. É sempre uma alegria fazer parte das atividades do MPV por conta dessa proposta, né? Tem tudo a ver com a nossa proposta de vida, né? Estilo de pensar, de agir. Então, hoje o desafio é falar um pouquinho sobre yoga, algo que data de mais de 5.000 anos, em 15 minutos, né? Esse é o desafio. Então, é interessante a gente observar a universalidade do yoga, como ele percorreu, na verdade, todo esse tempo e se manteve tão íntegro, tão sólido, né? Tão consistente, que você não precisa adicionar nada a ele, ele já é completo, né, em si mesmo. E é algo tão atual, né? Hoje se fala tanto de yoga, só que talvez não se fale com a mesma amplitude que, na verdade, ele merece, né? Então, há talvez a ideia também de conversarmos um pouquinho sobre isso hoje. Então, a gente tem diferentes fases do yoga, a partir da descoberta, né, em fragmentos arqueológicos, a gente tem aí o yoga arcaico, e também nos Vedas. Depois a gente vem para uma outra fase do yoga, em que nós temos ele pré-clássico, e que nós temos o aspecto metodológico mais focado na ênfase não dualista do Vedanta. Depois a gente tem o yoga épico, que a gente já percebe a presença dele no Mahabharata, né, principalmente no texto, né, o Bhagavad Gita, que é um clássico, né? E depois você vai para o yoga clássico, que você chega com a sistematização, então, desse yoga, desse conhecimento milenar, que foi feito, então, essa sistematização por Patanjali, né? Hoje nós estamos no dia do psicólogo, e Patanjali pode ser considerado o primeiro psicólogo, né, da história, o psicólogo da Índia, né? Com esse legado psicofísico que ele nos trouxe. É óbvio que essa abordagem de Patanjali traz um aspecto dual, mas depois a gente vem no pós-clássico, a gente vem enxergar de novo essa yoga com o aspecto não dual, mas trabalhando os 8 passos do yoga, o caminho óctuplo, né, do yoga, o Ashtanga, já nesse período, então, pós-clássico. E é interessante quando a gente fala dos 8 passos do yoga, porque, normalmente, o que as pessoas conhecem por yoga, às vezes se restringe a um único passo, ou, no máximo, 2 passos, né? Então, o que seria asana e pranayama, né? E as pessoas associam asanas apenas a posturas físicas, né? E pranayama apenas ao controle da respiração, e às vezes esquecem que esse controle é para levar você ao controle do prana, né? Mas antes da gente chegar nesse aspecto, é interessante a gente observar que esse caminho óctuplo do yoga, ele traz um aspecto que é individual e um aspecto que é coletivo. O individual, ele tem a ver com, aliás, ambos, né, os aspectos têm a ver com a essência, né, do yoga, que vem da raiz sânscrita yuji, que é unir, união, unidade, integração. Então, unir o quê, né? Então, primeiro, no aspecto individual, é a integração do indivíduo com relação a ele mesmo, no aspecto, né, corporal, né? Então, é o seu físico, o seu mental, emocional, e o seu aspecto também espiritual. E no aspecto coletivo, o que yoga, a nossa prática individual, tem a ver com o coletivo? Tem a ver com o coletivo porque yoga, essencialmente, é união, unidade. Então, você começa a perceber que existe uma unidade subjacente, além, né, daquele aspecto limitado do seu eu histórico. Então, existe uma unidade entre toda a vida. Então, o yoga, quando você começa a trabalhar o indivíduo, você começa a trabalhar o indivíduo também em relação ao meio, em relação ao outro. E aí a gente vem para os primeiros passos do yoga, que traz a abordagem ética do yoga. Então, são aquelas prescrições, né? São as proibições também, as recomendações, que são os yamas e niyamas,
que vão dizer a você que você, então, não seja uma pessoa violenta. Ahimsa, que é popularmente, né, conhecida, as pessoas falam muito disso, mas será que elas aprofundam o sentido disso? Então, yoga tem um sentido de prática, abhyasa. Então, você não vive o yoga se você não praticar o yoga na sua vida diária. E aí engloba esses primeiros passos, que são a base do yoga. Então, a base ética do yoga ela é fundamental para qualquer estilo do yoga, né? E aí a gente, derivando, então, dessa raiz sânscrita, né, yud, então a gente tem essa união da consciência individual com a consciência coletiva, ou da alma individual com a alma coletiva, ou do ser, né, individual com Deus, né, como você queira colocar. E também, no outro sentido, que é a metodologia, o método para você alcançar esse estado de unidade. E também yoga como um dos 6 sistemas filosóficos, né, ortodoxos hindu. Agora, é interessante que, quando a gente fala isso, essas pessoas ficam preocupadas. Ah, mas yoga é religião? Não, yoga não é religião. Mas yoga é essencialmente um caminho espiritual. Não vamos tirar a espiritualidade do yoga, sabe? Que é algo que a gente vê hoje as pessoas tirarem. Porque quando a gente vai trabalhar depois ética, a questão da prevenção à violência, esse sentido de unidade que tem a ver com o teu ser espiritual, você vai dar a base para ajudar uma pessoa, de repente, a não agredir o outro. Por quê? Porque quando ele agride o outro, então ele fere a ahimsa, ele, na verdade, está ferindo a quem? A ele mesmo. Mas ele só vai entender esse ele mesmo, nesse sentido mais amplo, se ele perceber o que ele é. Então, o yoga é um caminho que leva você a perceber o que você é. Você será apenas o corpo físico? Não. Você será apenas a mente? Não. Será apenas as emoções? Não. O yoga vai te dando uma possibilidade de se perceber mais amplo do que aquilo que historicamente você aprendeu como sendo você. E, claro, as vias para isso são variadas, né? Mas yoga, indiscutivelmente, é uma só. A gente, quando fala dos diferentes estilos de yoga, mas não estamos dividindo o yoga, né? Dividindo apenas de uma maneira didática, né? Mas, senão, não faria sentido, porque yoga é unidade. Então, não tem oposição ao yoga, compreendem isso? E a gente tem algumas divisões que são clássicas, que na verdade, tem a ver com a natureza dos aspirantes, né, à prática do yoga, que tem a ver com os temperamentos. Então, uma pessoa do tipo mais emotivo, ela vai se atrair por uma prática que seja compatível com a natureza dela. Então, ela vai se atrair por algo mais emocional, por algo mais devocional, que é Bhakti Yoga. Agora, uma pessoa que é mais racional, investigativa, que quer saber quem sou eu, mas utilizando esse intelecto também, ela vai se atrair mais por Jnana Yoga. Agora, de repente, a pessoa mais devocional não vai querer esse aspecto investigativo, ficar estudando, se questionando, percebem? Mas ambas estão se propondo a levar aquele buscador ao mesmo resultado, por vias diferentes, mas é a mesma yoga. O outro aspecto também é aquela pessoa de uma natureza mais contemplativa, ela vai se atrair mais pelo Raja Yoga, porque tem a ver com a natureza dela. Já uma pessoa mais ativa, voltada para as atividades sociais, que pensa muito no próximo, ela vai se atrair por Karma Yoga. Karma Yoga, na prática, né, do Karma Yoga, que é a yoga, né, da ação correta, a ação adequada, ela não necessariamente sugere a meditação, mas, de uma maneira geral, as demais yogas todas passam pelo aspecto meditativo, né? Então, nós temos 8 passos, mas nem todas as yogas utilizam todos os 8 passos, ok? Porque a meditação ela é um dos passos, né? Então, vejam, mas a base, Yama Niyama, que é essa parte, né, ética do yoga, as prescrições, né, inclusive uma que é muito interessante dos niyamas, que é santosha, que é o contentamento, a simplicidade. Então, quando você consegue aceitar, acolher sua natureza, a sua história,
ter gratidão a ela, ter essa simplicidade. Não é simplicidade necessariamente de aparência, não é isso. É simplicidade lá dentro de você, que você se sente satisfeito, né, com aquilo que você faz, com aquilo que você é, com aquilo que acontece. É aí colocando a satisfação num outro nível que não é oposta àquela insatisfação que gera a mudança, que ela é necessária. Tá? Eu não estou falando desse nível de satisfação. Tá? Então, são coisas simples, ferramentas simples, que permeiam, na verdade, todas as yogas, e que, às vezes, as pessoas nem sabem. Isso faz parte do yoga? Faz, e hoje a psicologia abraça isso. Então, várias ciências hoje abraçam essas práticas, esses conceitos, com nomes novos, e, às vezes, a pessoa que está ali utilizando nem sabe de onde veio, né, essa origem. Então, hoje se fala muito da importância da gratidão, né, da simplicidade, da não violência, de tudo isso, mas às vezes as pessoas não têm noção lá dos primórdios, né, que aqueles sábios da Índia, na verdade, já tinham deixado todo esse legado para nós, e nós utilizamos hoje em dia e podemos utilizá-los ainda mais. E, é claro, quando a gente falou desses 4 principais tipos baseados nos temperamentos, aí alguém pode perguntar, e Hatha Yoga, Laya Yoga. Então, são estilos diferenciados. Então, você vai ter diferentes estilos de yoga que vão enfatizar num ou no outro aspecto, às vezes mais na meditação, às vezes mais na questão energética, às vezes mais na questão da consciência, né? Sobre os seus centros de consciência, porque quando a gente fala dos chakras, as pessoas só pensam, às vezes, eu digo no popular, tá, gente? Em energia, mas é muito mais do que energia. São centros de consciência que têm a ver com nossa atração ou nossa repulsão por determinadas coisas, né? Então, nossas tendências, às vezes, a gente não tem nem noção que tem a ver com a consciência estar desperta ou não naquele chakra. Então, as yogas, de um certo modo, vão enfatizar diferentes modos para você alcançar esse estado, né? Mas, então, a gente volta a dizer que o objetivo é um só. Tem um aspecto que eu gostaria de colocar, que acho que é sempre interessante a gente lembrar, a questão da Organização Mundial de Saúde, como ela, então, preconiza o reconhecimento e a incorporação dessas medicinas, né, tradicionais e complementares ao Sistema Nacional de Saúde. E o SUS, então, ele, na verdade, abraçou o yoga, né, como uma prática integrativa. E é interessante que não é só como tratamento de doenças. O avanço é como prevenção ao adoecer. E aí a gente volta àquele outro ponto que no início falávamos, que yoga não tem a ver só com o aspecto individual, ele tem a ver com o aspecto coletivo. Então, quando a ONU fala que a yoga, ela quando institui, então, o Dia Internacional do Yoga, mostra que o yoga ele é importante para a saúde populacional, né, da humanidade. Então, a gente não pode pensar que é só a doença física ou emocional. Vamos pensar no adoecer social. Então, os conflitos entre as pessoas têm a ver com yoga, sim. Então, quando você pratica yoga, que você começa a melhorar, inclusive, sua autoestima, sua noção, sua responsabilidade no mundo, quer dizer, você se situa como pessoa, como sujeito, você muda a sua interação com as outras pessoas. Então, você primeiro fica mais consciente das suas emoções. Isso é um ponto fundamental em yoga. Ele amplia a tua percepção de si mesmo. Então, faz com que você seja menos reativo a um gesto negativo de uma outra pessoa. E aí a gente vai, né, na importância da prevenção, então, entre os conflitos entre etnias, entre religiões, diferenças entre as pessoas, né? Então, aí mostra o quanto o yoga é inclusivo. Yoga acolhe a diversidade. O yoga, inclusive, respeita, né, a singularidade de cada qual na sua prática, né? Você não vai forçar que todo mundo tem que fazer dessa ou daquela maneira. A nossa corporalidade é diferente, as faixas etárias são diferentes, então o yoga respeita isso. Aí a gente vai passar para os benefícios do yoga. Então, se a gente tem um aspecto individual e um outro que ele é coletivo, nós temos também, então, que esses benefícios eles são individuais e eles são coletivos. E a gente tem benefícios de curto, de médio e de longo prazo.
tanto num aspecto quanto no outro. Então, após uma aula de yoga, se você faz uma prática, né, consciente, bem feita, interessado, automaticamente o seu nível de estresse reduz. Se reduz o teu nível de estresse, diminui a tua predisposição a ser irritável, a agredir os outros ou a reagir mal a uma agressão. Olha que benefício, já imediato. Após uma aula de yoga, reduz o nível de estresse. Isso já é comprovado. E N outros benefícios, né, que também ocorrem, como, por exemplo, a ativação das suas funções cerebrais. Então, se a gente quer trabalhar com a criança, o adolescente, o idoso também, com a questão da concentração ou a perda da memória, yoga é benéfico para isso. Então, com relação a tanto curto prazo, médio prazo e longo prazo, você vai ver um benefício consistente com relação à melhoria da sua concentração, porque a concentração é um dos passos do yoga. Dharana é um dos passos do yoga. Então, isso às vezes não é falado, né? Mas já está lá no caminho óctuplo, né, do yoga. Nós temos a concentração, que antecede dhyana, que é a meditação, que antecede o samadhi, que é o êxtase. Mas, de repente, nem toda yoga está focada nisso. Não tem problema, mas o êxtase pode acontecer. Quer a pessoa esteja buscando ele ou não, mas é que, na verdade, esse estado é a nossa natureza. Por isso a gente fala assim que yoga abre um espaço para que a gente seja efetivamente o que nós somos, que a gente se livre dessas limitações que nos rodeiam. E já finalizando, mas poderia até colocar aqui benefícios a longo prazo, inclusive com a parte estrutura óssea, por exemplo, do idoso, a prática do yoga beneficia isso, a questão cardiológica, a mudança da ansiedade, né? A necessidade que as pessoas têm, às vezes, de comer doce. Né? Então, tudo isso vai se regulando, né? A questão endócrina. Né? Quer dizer, tudo isso vai se modificando quando você faz uma prática regular, constante. Né? Então, finalizando aqui, gostaria de colocar algo que é oposto ao yoga, que é boga. Algo que, às vezes, as pessoas nem ouviram falar, né? A não ser quem realmente é do métier do yoga. Boga é a tendência das pessoas de buscarem a satisfação material via 5 sentidos e acharem que a felicidade está ali. Então, quer dizer que yoga é oposta à experiência dos sentidos, o desfrute da vida material? Não. Yoga só prega moderação. Yoga prega ética na vivência das suas relações materiais, com as pessoas, com o seu corpo. Né? Yoga, na verdade, só pede que você desfrute sem se apegar, sem achar que você é aquilo que você está desfrutando naquele momento e achar que ali é a eternidade. A eternidade não está ali. E a gente, quando se apega a isso, sofre. E yoga é exatamente o oposto do sofrimento. Ela vem te trazer um caminho de superação a esse sofrimento. Por quê? Tira de você a ilusão de que a satisfação real e plena vem só através dos 5 sentidos. Então, o yoga te reposiciona como indivíduo, como cidadão, como essência. Né? E fica como um convite, então, para todos vivenciarem o yoga na acepção máxima dele. E principalmente pensando nessa abordagem bio, psico, socioespiritual. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, das suas emoções, cuide também da sua alma. Venha para o yoga. Você está assistindo ao 38º Seminário do Movimento Pedagogia das Virtudes. Desta vez sobre o yoga nas escolas, que leva a prática da yoga para crianças em situação de vulnerabilidade social. O projeto trabalha a concentração dos alunos, redução da ansiedade, desenvolvimento intelectual e consciência corporal. Para falar sobre o tema, nós convidamos as voluntárias do projeto, a escritora e psicóloga Lívia Borges e a psicopedagoga Auristela Brito, e eu. Acompanhe. É uma satisfação imensa participar dessa família maravilhosa que me acolheu, Pedagogia das Virtudes e a União Planetária. Então, eu venho do Amazonas, de Manaus, para relatar uma experiência que eu comecei como uma formiguinha, como um pingo de areia, um grão de areia, numa multidão de mar que existe
no nosso planeta. E eu comecei a trabalhar com as crianças, porque eu já praticava yoga desde 2006. Então, eu fui para a escola pública porque eu gostaria de ajudar. Que eu, na faculdade, eu ouvia minhas amigas falarem, minhas colegas de turma, que tinham crianças na escola que os professores não gostavam, que eram aquelas crianças que não conseguiam aprender, não conseguia ficar quieto, batia nos coleguinhas. E, por incrível que pareça, quando eu saí da faculdade, fiz o concurso, porque eu falando que se eu for para a escola pública, para uma escola, para me fazer o que eu quero, eles não vão permitir. Então, eu prefiro fazer um concurso, que na minha sala de aula quem manda sou eu. Então, assim eu fiz. E, por incrível que pareça, quando eu cheguei, passei no concurso, fiz o concurso, passei, claro, né? Então, a primeira escola que eu pego era justamente uma sala de crianças que ninguém queria. Então, estava formado, eu digo, foi um aprendizado, eu digo, Deus me colocou num local onde, para mim, foi uma oficina de um aprendizado maravilhoso, que eu acho que não tem dinheiro nenhum que pague. E isso me fez ser mais humana e fez me especializar melhor para me poder contribuir mais com as crianças. Essas crianças realmente eram filhas de pais dependentes químicos, filhas de mães que se drogavam, eram abandonados pelos pais. Então, tinha todo um histórico. E, dentro desse histórico, ainda vinha a agressão física que eles sofriam, inclusive em casa, na rua. E nessa escola onde eu trabalhava, o primeiro contato com essa realidade, tinha um ponto de prostituição na frente da escola. E as mães faziam ponto na frente da escola, e essas crianças, filhas dessas mães, é que frequentavam a escola. Elas deixavam as crianças na escola e de lá iam fazer o trabalho delas. E então eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? E eu, como praticante de yoga, eu trabalhava a minha respiração, concentração e tentava ajudar, mas as crianças não queriam saber de nada disso. Passei 3 meses que eu não conseguia sequer ensinar o beabá. Então, eu conversando com uma amiga minha, que era terapeuta, também igual a mim, eu falei que eu ia começar a trabalhar com a yoga, começar a trabalhar com relaxamento. Como fazer um relaxamento com criança que vem para a escola com fome, que não consegue se concentrar? Então, conversamos com a diretora da escola e ela percebeu a minha dificuldade. Eu falei para ela que eu ia chamar uma amiga minha que poderia me ajudar, e se ela concordasse, se ela abrisse as portas para mim, então eu iria começar o trabalho com as crianças. Mas, para trabalhar com as crianças, teria que chamar os pais, porque nem todos os pais concordam, entendem o que é yoga. Eles acham que é coisas que não faz parte de Deus, principalmente as pessoas, os evangélicos, né? Porque eu tive muito esse problema com as mães. Então, eu chamei as mães numa reunião, conversei com elas, expliquei a situação. Como especialista em crianças especiais, eu já comecei a explicar a respeito da maternidade, da criança, do desenvolvimento da criança, desde o ventre materno. Porque a criança que sofre violência no ventre materno, ela automaticamente já vem com todo um histórico de agressividade quando ela chegar na sala de aula, quando ela for para a escola. Porque, enquanto ela está em casa, a família não percebe que ela é violenta, porque a própria família já é violenta. Então, a criança vai agir de acordo com a realidade dela. E, conversando com as mães, comecei a perceber que elas começaram a me ouvir, fui dando exemplos, comecei a trabalhar com as crianças e pedindo a ajuda delas na sala de aula. Então, elas foram para a sala de aula comigo. E tudo que eu fazia, elas ajudavam com as crianças. E eu comecei a conversar com elas para fazer o trabalho de relaxamento em casa, fazer aquela respiração antes de dormir.
E, às vezes, eu tinha que tomar cuidado, porque nem sempre a criança tinha uma cama, tinha uma rede. Às vezes, elas dormiam debaixo da lona, igual aqui. Aqui não é diferente, né? Então, quando a gente vai trabalhar com essa realidade, nós percebemos, como a irmã fala aqui, que a yoga ela é integrativa, ela faz com que todos se sintam um. E eu, conversando com elas, viram que começou a melhorar na sala de aula, a diretora começou a abrir, os outros professores começaram a observar, e essas crianças foram melhorando. E, de acordo com o que elas iam melhorando, os professores vinham querendo saber, curiosos, querendo saber o que era que eu estava fazendo. Aí, quando a diretora falou que eu falei que eu ia trabalhar com yoga, praticar realmente a yoga, então ela disse assim, não vem com essa história para cá, não, porque senão o secretário vai chegar comigo e vai querer saber o que eu estou fazendo dentro da sala de aula. Eu digo, não se preocupa comigo, não se preocupa com isso, não, porque eu já conversei com as mães e elas aceitaram. E assim foi. Trabalhamos o primeiro ano, trabalhamos o segundo ano, a escola foi começando a melhorar, porque até então a escola era uma ilha, eu digo assim, que ela era uma ilha de ponto de droga por todos os lados. E as crianças são consequência dessa realidade. Quem comandava a escola eram os traficantes. Então, o diretor não parava na escola, era de 6 meses, se parasse 1 ano, se chegasse a completar 1 ano o diretor na escola, era maravilhoso. Então, essa diretora estava entrando junto comigo, e ela era um projeto meu, do mestrado que eu estava fazendo. Então, ela concordou, apoiou e brigava para conseguir as coisas para o projeto, né? Que eu fiz um projeto, e como na escola pública a gente não pode contar com dinheiro, a diretora entrava com material eu fiz um projeto e ganhei os colchonetes, que não eram tapetinhos, eram colchonetes. E começamos a trabalhar com a yoga. E foi começando a melhorar, e daí os outros professores já queriam, porque as crianças estavam melhorando, já estavam aprendendo, não existia mais agressividade na sala de aula, os pais já estavam começando a procurar conhecimento, quem não era alfabetizado começou a estudar, procurar a escola para estudar, para poder ajudar o seu filho na escola. Então, assim, foi uma transformação maravilhosa. E desse trabalho, a diretora achou melhor que eu saísse da sala de aula para atender mais alunos. E começamos a implementar para outras turmas. E aí nós fazemos a troca. Como é que nós vamos fazer? Incluir a yoga no plano curricular da secretaria. Então, o que nós fazíamos? Nós pegávamos um livro, uma revistinha, trabalhávamos a leitura. Dentro daquela leitura, nós poderíamos trabalhar matemática, história, geografia, durante a semana. E, enquanto nós trabalhávamos o conteúdo curricular, trabalhava com concentração, com relaxamento, as crianças sentadinhas, mesmo na sala de aula. E outra coisa, para a criança, nós trabalhávamos com crianças do primeiro ano, que está saindo dos 5 aninhos para os 6 anos, até os 10 anos, que eram crianças do primeiro ao 4º ano, porque a escola ela tinha a tarde do 5º ao 9º e pela manhã do 1º ao 4º ano. E o que acontecia? Então, nós trabalhávamos nessa sequência. Quando chegava na sexta-feira, aí nós íamos para a prática. E as crianças começaram a querer ir para a escola, que era uma evasão escolar gritante na época. E elas começaram a participar, os pais começaram a melhorar mais, a participar das reuniões, e foi abrindo para outras turmas. Aí as professoras ficavam, no momento que eu estava com a turma delas, elas ficavam com os meus alunos. Então, nós começamos a trabalhar em conjunto. Como você falou, agregou, né? Ao invés de teve a inclusão, que os professores também eles não gostavam muito de participar. E, quando chegou um dia, eu convidei para que eles, numa reunião dos professores, participassem
da aula, do relaxamento, para verificar como é que acontecia com as crianças e por que elas estavam melhorando. Porque a maioria dos professores sempre estão doentes, estressados, com o problema, síndrome do pânico, porque justamente elas não sabem o que fazer na sala de aula. E agora, com a inclusão das crianças com necessidades especiais na escola, aí os professores ficaram mais perdidos ainda. E a yoga ela veio ajudar, ela veio contribuir com isso. E essa minha experiência que a escola ganhou 2 anos consecutivos um prêmio, Construindo a Nação, que o SESI ele faz essa premiação, é um reconhecimento para aquelas escolas que são escolas públicas e particulares que fazem alguma coisa para melhorar o planeta, né? Então, eles fazem, no país todo, cada estado apresenta os seus projetos. Então, tem todas as sequências, os segmentos do ensino. E a nossa escola participou com esse projeto da yoga, mas só que foi com o nome de cidadania, ética e cidadania. Porque, como nós trabalhávamos a ética, trabalhávamos, que aqui eu fui ver que eram as mesmas virtudes que a gente trabalha, que nós trabalhávamos lá. Então, foi Ética e Cidadania o nome do projeto. E esse projeto ganhou o primeiro prêmio. Aí, no segundo ano, nós continuamos participando com o relato da experiência de como a escola mudou, porque, inclusive, eu tenho as fotos e tenho o quantitativo das crianças que tinham problemas especiais, que não eram diagnosticados pelo médico e que foi tratado através da yoga, né? Principalmente aqueles com hiperatividade e déficit de atenção, né? Então, foram trabalhados. Porque é bom trabalhar com a criança, com yoga, justamente porque a criança está em fase de desenvolvimento. Então, ela está muito mais fácil de você trabalhar, e elas é que levam o conhecimento para dentro de casa. E foi muito importante esse trabalho em conjunto com a família, porque mudou a realidade. E nós podemos perceber que o pouco que a gente faz é muito, né? É muito para a gente e para as crianças também. Então, quando eu cheguei em Brasília, aliás, eu fui trabalhar na yoga com as crianças, mas aí eu fui procurar me aperfeiçoar. É um detalhe muito importante, porque às vezes nós temos o conhecimento e nem sempre aquela prática que nós fazemos com adulto serve para a criança, né? Então, eu fui buscar conhecimento e surgiu uma oportunidade no Montanha Encantada, e eu conheci aquela princesa ali que me adotou, né, a minha amiga Gisele, que é professora de yoga também, e foi fazer o curso. E nós ficamos no mesmo quarto e eu compartilhei com ela do meu trabalho, que eu fazia com as crianças, e nós começamos a trocar figurinhas. E eu nunca pensava de vir para Brasília. Então, eu sempre convidava ela para ir para Manaus, e ela dizia, não, um dia você vem aqui para Brasília, a gente vai trabalhar junto. E surgiu a oportunidade com o casamento, que eu me casei e vim morar em Brasília. Então, com o mês que eu cheguei na cidade, estava me familiarizando e ela me levando para os lugares assim para me conhecer, e as terapeutas também que eu conheci em outros cursos, nós começamos a conhecer, me levarem para conhecer a cidade, e foi quando a Gisele falou que ela tinha conhecido a União Planetária e que foi convidada para participar de um projeto que ela falava assim, Auristela, quando eles começavam a desenhar o projeto, o objetivo, as coisas, o embrião, né, o embrião do projeto, eu só via a tua imagem na minha frente. E ela falou para quem estava no grupo, na frente do projeto, que era o nosso amigo ali, o Joaber. Então, Joaber, Fernando e a Lívia, que participou por Skype.
e me levou para conhecer. E foi daí que eu comecei a trabalhar com a pedagogia das virtudes, fui convidada para participar e abracei. E eu só vou sair desse projeto se me mandarem embora. Então é isso, gente. É muito prazer. Eu sinto assim uma gratidão profunda de poder participar, porque eu sempre tive isso comigo. A minha missão aqui é servir. E o voluntariado, ele é isso, é você servir, é você dar o melhor de si. Obrigada. Eu sou o coordenador no Movimento Pedagogia das Virtudes, ajudo a implantar esse projeto. Queria falar um pouco como ele funciona e como ele foi construído dentro da União Planetária. O projeto Yoga nas Escolas ele foi desenvolvido dentro do movimento, dentro da União Planetária. E, para ele ser construído, a gente criou várias etapas, né? A primeira foi a ideia. Como que a ideia surgiu para a gente? A União Planetária tinha uma relação com a Embaixada da Índia e surgiu essa ideia. Acabou que o movimento abraçou essa ideia e começou a conversar com as escolas e entender como que a gente poderia implantar. E a primeira coisa que a gente percebeu é que as escolas do ensino fundamental daqui de Brasília não têm educação física. Então, o projeto acaba cobrindo uma emergência, né? Porque uma criança, no seu pleno desenvolvimento, entendendo o seu corpo, é muito importante a gente ter uma educação, né, física. E o yoga chega com uma proposta muito interessante, né? Porque ele trabalha a concentração, ele trabalha a consciência corporal, a consciência espacial, como se relacionar com os colegas. E como ele está dentro do movimento da pedagogia das virtudes, a gente ainda desenvolveu o conceito das virtudes. O yoga já é, em si, virtudes. Então, a gente só trabalhou mais o conceito de virtudes dentro dos planos de aula. Então, cada plano que a gente desenvolve em conjunto com os alunos, a gente trabalha uma virtude. E a primeira etapa foi essa, foi a ideia, entender como que a gente aplicaria. E a segunda etapa foi convocar as pessoas para trabalhar. Aí a gente mandou e-mail, eu fui ligando para os voluntários, e as pessoas foram aparecendo. O universo foi mandando as pessoas para a gente. Mandou a Auristela, mandou a Gisele, mandou pessoas maravilhosas. E um valor que eu aprendi dentro da União Planetária é a sociocracia. Então, dentro do grupo, eu me considero um facilitador. O plano de aula, como o projeto é conduzido, a gente é conduzido em grupo. Eu só sou um facilitador. Eu só chego ali e pontuo. Mas todos os planos de aula, como tudo é construído, a gente constrói em grupo. E eu acho que isso deixou o projeto muito rico. Os planos de aula foram elaborados pelos voluntários, cada voluntário mandou um plano de aula, e a gente trazia esses planos de aula para a reunião, e, em conjunto, a gente conversava, tirava as dúvidas, porque dentro de um grupo de voluntários você vai ter os professores mais experientes, os professores iniciantes, e a gente vai ter também as pessoas que amam a yoga, mas ainda não são professores. Então, a gente tem essa reunião para alinhar, todo mundo entender o yoga, entender como que a gente vai trabalhar a virtude, e assim a gente foi montando nossos planos de aula, e cada plano de aula com uma virtude. E a segunda etapa, aliás, uma coisa muito importante, como que a prática é feita com os alunos? Como eu já disse, a gente tem os professores já experientes de yoga e a gente tem os voluntários também que não são professores ainda de yoga. E no projeto a gente quer agregar todo mundo, a gente quer que todo mundo possa participar, que todo mundo trabalhe com a gente. Então, dentro do plano de aula, quando a gente vai dar aula para as crianças, os professores, somente os professores de yoga dão a prática física, mas os voluntários que não são professores ainda, eles contam uma história, eles se relacionam com as professoras, eles dão apoio, porque uma dinâmica da yoga é completamente diferente de um adulto, né? Porque quando você chega para um adulto, você fala, por favor, silêncio. Todo mundo fica em silêncio.
Quando você chega para crianças de 7, 10 anos, a criança é espontânea. Como que a gente vai cortar a espontaneidade de uma criança? Então, às vezes, no projeto, a gente precisa de apoio, para quando um professor está dando a dinâmica, os outros voluntários estão no entorno dando o apoio, para que a gente conduza, para que as crianças consigam absorver a dinâmica. E a dinâmica ela é construída de uma forma muito lúdica, contando histórias, para a gente poder se aproximar. Se a gente chegar de uma forma muito formal, ainda mais com criança, que é muito espontânea, ela não compra. Assim. A gente tem que ir trabalhando de uma forma lúdica, contando uma história. Por exemplo, a gente vai contando uma história, estou chegando na floresta, encontrei um índio, aí faz a pose do índio. A gente vai envolvendo a criança dentro da dinâmica. E assim a gente foi desenvolvendo o nosso plano de aula. A segunda etapa, que é uma etapa muito importante, é a sensibilização dos professores, é a sensibilização do corpo docente. O projeto ele funciona de 15 em 15 dias. E ele está dentro do contexto das virtudes. E para o projeto, entre os 15 dias, permanecer e não se perder, a gente propõe uma atividade para os professores, para eles realizarem dentro da sala de aula, que fale de uma virtude, que trabalhe uma virtude. Então, de 15 em 15 dias, a gente faz a dinâmica física e, durante esses 15 dias, os professores realizam essa atividade propondo a virtude dentro da sala de aula. E, para isso acontecer, os professores têm que comprar a ideia. Então, tivemos várias reuniões para como que a gente poderia passar essas atividades para os professores. E vou contar para vocês, no primeiro momento, todos ficaram meio receosos. O que é isso? Yoga? Como que vocês vão dar yoga aqui para as crianças? Mas eu falei, gente, vamos, eu trouxe a Auristela comigo. A Auristela, conta um pouquinho da sua experiência, porque ela é professora também, uma forma da gente se aproximar dos professores. E, no primeiro momento, estavam receosos. A gente começou a fazer, eles começaram a perceber os benefícios, e, hoje em dia, eles abraçaram os projetos, abraçaram um projeto, indicam um projeto para outras escolas. E isso uma professora virar para mim e falar que está percebendo o resultado diante de um aluno que era mais problemático, que agora ele está conseguindo prestar atenção na aula, fazer uma prova, isso eu acho que é o maior prêmio do nosso projeto, né? A gente conseguir realizar isso. E agora a gente está no momento do projeto no qual a gente está fazendo 1 ano na escola da 315 Sul, que é uma escola da Vila Planalto, mas como a escola está em reforma, os alunos frequentam a aula na 315 Sul. Fizemos 1 ano, percebemos o resultado muito positivo, o feedback dos professores, da orientadora, da diretora, foi um feedback muito positivo, e agora a gente está pretendendo expandir para outras escolas. E quando a gente chega nas outras escolas com a proposta, as escolas abrem os braços para a gente. E eu queria fazer um convite para você que está assistindo a gente, nosso seminário, se você quiser se voluntariar e fazer parte do nosso projeto, por favor, entre na nossa página, entre em contato com a gente na União Planetária, que a gente vai receber você de braços abertos. E é isso. Terminando a fala, eu gostaria de abrir para o público, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Todos fizeram belas exposições. Eu queria parabenizar muito especialmente a Lívia pela bela exposição e fazer uma pergunta.